Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos mais um vídeo sobre o livro Ao Passar das Caravanas Ciganas, da autora Valéria Sanches. Hoje nós vamos falar do capítulo intitulado Água. Então falamos do capítulo Fogo na semana passada, né, no vídeo passado. E vimos que no final, né, ela estava em Madrid fazendo shows, apresentações, e já estava assim um pouco descontente com sua condição de vida, né? Já não se achava tão poderosa, já começou a perceber que o poder dela era relativo diante de outras madrilenhas tão lindas, tão maravilhosas, tão dançarinas e tal. A frase do nosso capítulo hoje é a seguinte: a ser profunda como a água que gera, limpa e regenera, e a vida bebe e embebe. Então, como vimos, a vida dela já estava sem graça e ela começava a já querer voltar, voltar para a sua vida cigana de verdade, né? Porque, como ela diz, ela estava vivendo não estava vivendo uma vida de cigano, estava vivendo como cigano, um termo assim que ela encontra, né, para dizer que estava vivendo falsamente. Então, ela já tinha interesse de voltar e ela volta, de fato, para o acampamento, para o povo dela. Eu estou aqui com essa mão aqui porque eu estou alisando o símbolo, porque ele está querendo latir para o povo lá fora, e já dei uma pausa aqui no vídeo. Eu estou vendo se ele se comporta aqui. E aí, o que acontece? Ela volta. Ao voltar, antes dela ser recebida e tal, antes dela encontrar o Juan, ela percebe que as pessoas estão muito aflitas, estão muito tristes, porque eles estão fazendo o enterro de Tina. Tina era então a esposa do Miguel, que agora estava morrendo, que havia morrido de parto. A esposa de Miguel, o irmão dela, né, morreu de parto agora do segundo filho, né? Ela teve um filho chamado, deixa eu dizer aqui o nome do menininho, Auren, e morreu de parto da filha chamada Ametista. Então estava naquela tristeza. Mas quando ela vai procurar o Juan, isso 2 anos depois que ela tinha saído da aldeia, né, nunca tinha voltado, não tinha notícia do filho dela, do Juan, e aí ela fica sabendo que o Juan havia falecido há 2 dias atrás, né? E como é que isso aconteceu, né? Isso aconteceu porque o Juan sentia muita falta dela e também sentia falta do Luiz Sanches, que estava então em Paris, né? E sempre que passava um trem, ele corria atrás do trem, na esperança em que ela voltasse ou que o Luiz Sanches voltasse. E nessas idas, ele tropeça e cai lá nos trilhos e o trem passa por cima dele e aí ele falece. E essa notícia deixa ela muito triste. E o Luiz Sanches ficou sabendo dessa história e já tinha terminado os estudos dele em Paris, então voltou para Granada, para viver em Granada, e ela fica sabendo dessas 2 notícias, que o Luiz Sanches voltou, mas que o filho dela morreu. E tudo para ela é muito ruim, e isso é muito ruim. Depois que passa a história do enterro, né, da Tina, e aí o povo dela se volta para ela e reclama dela ter desprezado o filho por 2 anos, né, e responsabiliza ela pelo esse acontecimento, e ela é banida do seu povo. Ao ser banida do seu povo, então ela procura o Luiz Sanches, quem lhe dá muito apoio, e ao encontrar com ele na estação, se encontra também
o Mauro, aquele Mauro que havia casado com ela, que havia deixado aquele cigano dela, né, que deu uma noite de amor para ela, 2 noites de amor maravilhosas, e depois sumiu de novo, a razão do sofrimento dela, e reencontra com ele, e ele havia casado, o Mauro havia casado com uma mulher branca, na Espanha, com a espanhola lá em Barcelona, e essa mulher não pôde ter filhos, então ele ficou sabendo lá que o Juan estava desprezado, que a mãe já tinha 2 anos que não queria, que não voltava, então ele veio buscar o filho dele para viver com ele, já que a esposa dele não pôde ter filho. E quando ele chega, ele fica sabendo que o filho dele havia morrido. E ele fica muito triste e olha para ela com um olhar de desprezo, quando ele se cruza na estação, olha para ela com um olhar de desprezo e ela fala assim, eu me condenei sem que ele precisasse me condenar. Bom, já que o Mauro não encontra o filho, vivo, então ele pede para Miguel, o irmão da Luzia, que lhe dê a ametista, que é a filha recém-nascida de quem a esposa dele, a Tina, tinha morrido de parto. E o Miguel lhe dá, e aí ele leva o Miguel. Bom, então o que é que acontece agora com Luzia? Luzia passa a morar em Granada, e sempre se lamentando da vida, das coisas que fez, dos arrependimentos da vida, das besteiras que fez, de como o Mauro ter sido ruim com ela, e isso fez ela tomar decisões e vidas erradas, segundo ela. Mas o Luiz sempre muito compreensivo com ela, sempre muito companheiro, e levando ela para passear. E quando ele ia a Paris, porque o Luiz, ele começa a lidar no ramo de tecidos, Então, sempre que ele ia para Paris comprar tecidos, ele trazia vestidos para ela, e ela ficava meio desajeitada nos vestidos e tal, mas e ele elogiava, nossa, você ficou muito bonita, você está maravilhosa e tal, e ela foi gostando daquilo, e pouco a pouco ela foi, as mágoas dela foi se acabando, pouco a pouco ela foi gostando de estar naquela condição. E se aproximando cada vez mais do Luiz, e gostando mais do Luiz, até que Luiz lhe faz uma proposta de casamento. Ela aceita, mas tem a restrição da mãe do Luiz, porque a mãe do Luiz não quer que o Luiz se case com ela. Lembram que no passado a mãe do Luiz era uma das pessoas muito contra ela, Mas, querendo a mãe do Luiz ou não, o Luiz ia se casar com ela. Então a mãe do Luiz coloca uma condição, que se casam, podem se casar, mas 2 condições. Primeiro, vão morar na casa dela. O Luiz não vai abandonar, até porque ela é uma viúva, vai morar na casa dela. E os filhos que venham a ter o casal não vão ser educados como ciganos, vão ser educados como espanhóis, normais, assim, espanhóis normais é engraçado, mas assim, não como cigano, como não cigano. Vai ter educação oficial e ela concorda. Ela concorda e se casam e tal. E elas se casam na capela do Padre Almeida. Lembram do Padre Almeida, muito amigo deles, que deu muita força. Se casam na capela do Padre Almeida e vão então para sua lua de mel, pela costa africana, viagens maravilhosas e tudo muito bom. E ela diz o seguinte, que a única coisa que incomodava ela na viagem era ter que às noites sentar-se como uma não cigana em uma mesa de pessoas não ciganas, e que essas pessoas, que a pele morena dela entregava a ciganice dela. Desde Granada e também no navio, ela diz assim que as pessoas sequer fingiam aceitá-la
como a senhora Sanches, porque ela agora seria a senhora Sanches, né? Bom, no meio dessa na primeira lua de mel, ela engravida da Aliceia e volta então e tem a Aliceia e ela fala que foi muito ruim porque ela não pôde ter a filha dela como o povo dela, não pode ficar acocorada, teve que ser deitada e foi muito ruim para parir, foi muito sofrimento, né? E quando a filha dela nasce, a Aliceia nasce, a sogra já toma de conta, já arruma uma ama de leite e já começa a afastar um pouco dela. E isso traz muita tristeza para ela. E logo que ela pode, talvez 6 meses depois, o que é que o Luiz faz? Vai viajar com ela de novo. E então eles vão viajar novamente e nessa viagem, por lugares bacanas, ele sempre comprando presentes maravilhosos para ela. E nessa viagem ela engravida pela segunda vez e ela tem uma filha chamada Ana Júlia. E tem essas filhas chamadas Ana Júlia, né? E vamos de novo. Ela não gosta de ficar na casa da sogra, as coisas não combinam com ela, não dá certo. A sogra que manda em tudo, claro, porque é a casa dela. Mas ela fica muito desconfortável, então ela sempre quer viajar, né? E ela conta, e aí já fez a segunda viagem e tal. E ela conta que uma vez ela ficou só com as meninas, né? A ama de leite saiu, a sogra dela saiu, o Luiz também não estava, e ela fica só com as meninas dela. Pela primeira vez ela se sente mãe, começa a brincar com as meninas e começa a vestir as meninas assim mais diferente, colocar fita no cabelo e brincar e falar alto, né? E dançar e enfeitar as meninas, e tudo muito alegre, muito diferente. As meninas nunca tinham vivido aquilo, porque as meninas têm uma educação bem rígida e tal, pela avó. Quando a ama de leite chega, acha muito bonita, acha muito interessante, muito engraçada e tal, mas quando a sogra chega, a sogra fica muito zangada, toma as meninas de supetão dos braços dela, arranca as fitas do cabelo das meninas assim, de forma muito grosseira, e ela se sente muito mal com aquilo. E aí ela quando o Luiz chega, ela ainda está com os olhos vermelhos de chorar, e ele não pergunta por quê, mas no outro dia percebe que ela não está se sentindo bem, e eles fazem outra viagem. E as viagens sempre de navio pela costa espanhola, pela costa europeia, pela costa africana, né? Sempre conhecendo lugares, cidades maravilhosas, lugares bacanas e tal. E aí o Luiz convida ela para fazer mais um passeio, e eles fazem mais um passeio. Uma noite de lua cheia, uma noite enluarada, muito bonita. Ela confessa para Juan o que foi que a entristeceu naquele dia, que ela estava com as filhas brincando de cigana e tal, e a mãe dele não gostou. A mãe dele foi muito bruta, muito brusca e tal. Aí o Luiz fala para ela assim: olha, não se incomode com minha mãe, porque o que me encantou em você foi a sua ciganice. É a sua ciganice que eu amo. E aí vira tudo maravilhoso, e a lua de mel continua, e vão viagem, maravilha, e vestidos, e coisas, e presentes, e cabines, e amores, e aí ela engravida mais uma vez, e ela tem um filho chamado Rodrigo. Só que esse filho, depois desse filho, ela tem, como se fosse hoje a gente diria, uma depressão pós-parto, né, misturado com um bocado de outras coisas, outras doenças, e ela vai, assim que ela tem um filho, ela fica muito mal, ela vai ser outra vez hospitalizada lá no hospital das Irmãs Carmelitas. Bom, e o que acontece? Ela está com suspeita de tuberculose, né? Ela acha que ela vai morrer. Naquela época, lembra que nós estamos aqui
no final do século XIX, né? Então ela acha que vai morrer, os médicos também concordam, acham que ela vai morrer, e ela começa a refletir sobre a vida, sobre tudo que ela fez, sobre tudo que ela não fez, a condição atual dela, que nem é cigana e nem é branca, nem é aceita como cigana mais, e nem é aceita como a senhora Sanches, né? E tudo isso é muito ruim. Ela recebe visita só do padre Almeida e do Luiz Sanches, mas a visita do padre Almeida, com quem ela pode desabafar, falar das suas coisas, falar de tudo que ela está sentindo, né? Do seu sofrimento, e ele acalenta ela, e ele compreende, aí como padre compreende. Então ela sempre, depois da visita do padre Almeida, ela melhora, ela tem uma melhora. Mas sempre depois da visita do Luiz Sanches, ela piora. Por quê? Porque o Luiz Sanches representa a vida que ela tem, né? A vida que teve 2 filhas, mas que não pôde criá-las a maneira que ela queria. Isso fez com que ela tivesse que ficar viajando e se afastasse mais das meninas. Que teve um filho que praticamente nem viu, e que era uma senhora Sanches, que não era respeitada como senhora Sanches, não era considerada. Então tudo isso trazia a ela um sofrimento. Então a presença do Luiz trazia para ela a memória de que ela estava vivendo essa vida medíocre, essa vida falsa, como ela diz. Bom, o que acontece? Ela começa a pensar na hipótese de voltar para o acampamento. E ela estava pensando nisso, né? E sem saber, ela teve uma piora. E como o padre Almeida era amigo dela, na época que ela tinha vida de cigana mesmo, então ele aprendeu com ela a fazer um chá cigano, né? Um tchau cigano. E acontece que ele faz um chá cigano para ela, e isso tudo faz ela revigorar, né? Lembrar do tempo dela, que vivia como cigana de fato. E ela diz assim: o caliente fogo ritano, a vida cigana de presente. Então meu povo, abandonado por mim, me vinha ao encontro naquele caliente poção. Eu recebia no aroma o ar, naquela erva a terra, diluída na água, aquecida pelo fogo, o fogo santo. A minha essência perdida era a própria vida da alma. O meu povo, meu querido povo cigano, me perdoava por todos os enganos, e eu ria e chorava. Era a vida ida que me voltava, a anistia que me reconciliava. E aí ela começa, ela se sente muito bem, esse chá deixa ela muito bem, e ela começa a falar para o padre Almeida da vontade que ela tem de voltar para o povo dela, que ela só se sente quem ela é de fato, voltando para o povo dela. Bom, aí o padre Almeida começa a arquitetar um plano para que ela possa voltar. Enquanto conversa com o Luiz, olha, ela precisa, essa doença deixou ela muito saudosa do povo dela, ela precisa visitar o povo dela. Enquanto fazia isso aqui, lá em Sacromonte, ele também visitava a comunidade cigana, né, onde ela vivia, e dizia: olha, ela precisa voltar, está precisando de vocês, está com saudade, está doente, está muito mal e tal e tal. Bom, e nessa história ele consegue convencer ao Luiz que ela vai visitá-lo, e vai visitar o povo dela, né? E o Luiz concorda, e ela vai, e o pessoal concorda também que ela vá, né? Os ciganos concordam que ela vá, e o padre Almeida vai com ela lá. Bom, quando ela chega lá, ela é muito bem recebida, né, pelas pessoas lá da comunidade, mas ela começa a perceber que a comunidade dela está muito desorganizada, os meninos doentes, ela diz assim, as crianças com barriga grande e pernas finas,
né? A tribo sem uma liderança, porque o líder seria o irmão dela, mas o irmão dela não fala, então fica difícil liderar quando não fala, e aí fica muito nas costas de uma tia dela, né, que mais ou menos toma conta da tribo. Mas aí quando ela chega, o pessoal faz mais ou menos aquela festa de recepção para ela, e ela vai ter uma reunião com os mais velhos, né? E nessa reunião os mais velhos entendem que a tribo precisa dela, né? Que a comunidade cigana precisa dela e que ela precisa da comunidade cigana. E aí a tia dela faz o seguinte, ela diz assim: a Puri da tribo, tia Bela Boêmia, me veio ter com véu e me passar essência que iniciaria um período de limpeza, pois meu estado perante meu povo era de marimê, ou seja, impura como cigana. Assustada e arisca, ligeiramente evitei que ela me tocasse, não deixou que ela passasse, né, o óleo, né, a essência, na verdade. Ela diz assim: queridos parentes, a Lúcia diz, queridos parentes, preciso fechar as portas da minha vida. Não podemos apressar a passagem. Estamos ávidos e ansiosos, assim como eu, emocionada. Mas há um coach gadier, ou seja, um carro de branco lá fora esperando a senhora Branco Sanches para voltar à cidade. E eu tenho que deixar a senhora lá, a senhora Branco Sanches, tenho que deixar lá e voltar, eu, cigana, para vocês. E aí vem a parte que ela precisa convencer o Luiz de que ela precisa voltar para o povo dela. E isso também é um grande sofrimento, porque ela tem as filhas, porque tem ela tem também uma vida lá, uma semi-vida, como diria ela, né? E aí ela faz a seguinte reflexão: a dor que me afligia o coração, senti aos poucos anestesiar, quanto fosse necessário, como os médicos brancos usavam para fazer uma operação dando drogas para cheirar. Eu me amortecia os sentidos e os sentimentos. Arrancaria de mim meus últimos amores ou tormentos para prosseguir o caminho como eu queria o meu destino, o meu caminho cigano. Mesmo assim, eu me via temor quando me lembrava da doçura dos olhos azuis de Luiz. Ele a tudo compreendia e dessa vez não poderia haver compreensão alguma. E aí ela fala para ele que a tribo precisa muito dela, que ela tem que ir para lá, ficar um tempo, resolver uns problemas familiares, e ele, muito a contragosto, concorda. E ele mesmo pega o carro e vai deixá-la, vai com ela até lá, até em Sacromonte. Só que olha só, quando ela chega em Sacromonte, dessa vez, ela encontra um primo chamado Joan, lá na Espanha, pelo menos pro lado ali de Barcelona, eles falam assim, Joan. Então, esse primo dela, Joan, quando vê, eles se abraçam, né? E essa cena acontece quando o Luiz ainda está no carro, ainda está indo, ainda não foi, ainda não saiu, está subindo no coche, né? Creio que numa carruagem para ir embora, mas ele vê essa cena. E a cena é o seguinte: Joan, sem hesitar, embora também sem nada compreender, me apertou a cintura e nos lábios me veio beijar. Correspondendo o beijo, eu me entregava a Joan, na minha identidade cigana, sem mais volteios ou voltas. E aí o Luiz presencia essa cena e triste vai embora. E ela diz: era a única maneira que eu quis me justificar. Era a única maneira de Luiz Sanches deixar ela para lá. A verdade é que ele partia para sempre, mas nesse percurso de volta, fui com ele no embaraço dos seus doces olhos azuis.
Fui sem poder enxergar ou escutar, que senti do meu povo um alvoroço me cercando, o ardor no coração de Luiz não deixava serenar minha opção, mesmo não tendo opção. E aí as pessoas fazem uma festa para ela, lá para recepcioná-la, e agora ela está nos braços de Joan, e o Luiz volta triste, né, para Granada, e lá em Granada ele começa a falar para as pessoas que ela morreu lá nas Carmelitas, que foi enterrada por lá pelas freiras, e ela entende isso, ela fala: de fato morreu, né? Aquela esposa dele morreu, e para que isso não seja, para que ele não seja desmentido, não passe por mentiroso, ela já cuida de sair de Granada, de sair de Sacromonte com o seu pessoal, para nunca mais voltar para lá, sem deixar rastro, para que seja verdade. Para Granada ela morreu, para Luiz ela morreu, e para isso ela vai para outro lugar, né? Vai para o sul da Andaluzia. Bom, gente, terminamos aqui. Eu me alonguei um pouco mais nesse capítulo, porque não tinha muito como cortar, né? Foi um capítulo relativamente curto, não tinha assim como cortar. Foi aí 26, aí acho que chega a 28 minutos. Não, se eu cortasse, ia cortar a história no meio, então eu quis não fazer isso, tá bom? Então aí vimos o nosso capítulo Água, em que o que é que acontece? A Luzia volta para Granada, encontra seu filho que havia morrido, ela então junta-se com Luiz, casa-se com Luiz, tem 3 filhos com Luiz, depois volta a adoecer porque vive uma vida miserável, volta para Sacromonte, lá em Sacromonte ela reencontra um primo, deve ser uma paixão, para justificar isso, deve ser uma paixão de infância, e assim ela vai embora de Sacromonte, vai embora de Granada, porque para Luiz Sanches começa a falar que ela morreu. Ok? Nosso próximo capítulo então será o capítulo A, e tem a seguinte frase: a ser leve em tudo o que fizeres, como ar que a tudo envolve e insere. Ok? Muito obrigado. Fizemos assim quase 2 capítulos hoje, mas aí vocês vão assistir, beleza? Bacana. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa quarentena, e espero que vocês estejam gostando da história. Hoje eu falei muito rápido, li pouco, mas é porque eu queria matar tudo dessa vez, tá bom? Pessoas, tchau. Aguardem nosso próximo vídeo com a história de Lucia.